A paz do Senhor, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados irmãos e amigos. Gostaríamos de fazer aqui uma leitura da Palavra de Deus, que está escrito aqui no livro ou na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Gostaria que você, que interessa pela Palavra de Deus, tirasse as suas conclusões. Leamos capítulo 1 da carta aos Hebreus, que nos diz o seguinte: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem da sua e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz vento e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e o céu, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolará, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espírito ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Mais um esclarecimento que nós temos aqui, um pouco, da palavra de Deus a respeito da atitude, da ação, da decisão de Deus que tomou a nosso respeito. E no princípio, o escritor está dizendo que Deus antigamente falava de muitas maneiras. Ele não explicou aqui exatamente as maneiras, mas ele falou algumas. Ele falou que Deus falava aos homens através dos profetas e de muitas outras maneiras.
Deus se manifestava aos homens através de anjos. Deus se manifestava aos homens através de labareda de fogo, como se manifestou ali para Moisés no monte, e como se manifestou a Abraão através dos anjos, como se manifestou para resgatar Ló de Sodoma e Gomorra através de anjos. Só que o escritor está dizendo que no nosso tempo, agora, no tempo da graça, Deus mandou o príncipe, mandou o rei, mandou o sacerdote, que é o próprio Jesus, para expressar a imagem do Pai através dele a nós. Nunca ninguém havia visto Deus. Nunca ninguém havia visto Deus. Muitos alegam que Moisés viu Deus. Moisés não viu Deus. Moisés ficou próximo de Deus. Diz a palavra que ele falou com Deus e Deus se manifestou a ele. E ele viu Deus pelas costas. Se alguém visse Deus diretamente, cairia efulminado. Porque a santidade de Deus não se compatua com a nossa natureza pecaminosa. Por isso mesmo que ele não mostrou a sua face a nenhum dos homens, ainda que fosse profeta, escolhido por ele mesmo, ainda que fosse homem santo, escolhido por ele mesmo. Todavia, viveu no corpo da carne como nós. Jamais Deus se manifestaria ao homem a sua imagem direta. O que é que ele fez então? A Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a imagem de Deus no seu Filho. Através de Jesus, nós vemos Deus. Quando Jesus estava em meio aos seus apóstolos, teve um deles que perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai, que nos basta. E ele nos diz a Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você não tem visto o Pai. Quem vê a mim, Filipe, vê ao Pai. Então, quem vê Jesus, quem crê em Jesus, hoje nós vemos Jesus pela fé. Porque nós não fomos daquele tempo, há 2000 anos atrás, daquele meio ali onde estava Jesus. Não tivemos este privilégio de ver Jesus na carne. Mas me parece que o privilégio é maior ainda hoje. Porque hoje nós vemos Jesus pela fé. Nós vemos um Jesus não apenas na carne, ali aquela visão, aquela imaginação de um homem pessoal como nós,
cheio de dores, de sofrimento, de luta, de perseguição. Mas hoje nós vemos Jesus, o Jesus glorificado. O Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele tomou um corpo físico, sim, todavia espiritual. E foi ao céu, está sentado na majestade à destra do Pai. E de lá, ele advoga para cada um de nós. De lá, ele intercede ao Pai por nós. De lá, ele fala ao Pai por nós. Quando nós falamos de lá, parece que está tão longe, né? Mas não está. Porque a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Porque antes dele dar a partida para subir para o Pai, ele disse: eu vou, convém que eu vá, mas eu vou enviar um outro Consolador para ficar com vocês até a consumação do século. E hoje nós temos o Espírito Santo. Nós não temos o Jesus corporal, mas nós temos o Deus espiritual. Nós temos o Espírito Santo, que fala conosco através da palavra e que planta no coração de todos aqueles que se aproximam de Deus a fé. Lá na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos meditando na Bíblia, o Espírito Santo, nós mesmos não temos condição de interpretar a Bíblia, de descobrir a vontade de Deus para conosco, mas o Espírito Santo, através da leitura da palavra, ele fala conosco. Eu tenho uma experiência de quando eu tomei, na verdade foi impulsionado pelo Espírito Santo, não foi empurrado, como muitos dizem, que quem crê assim é como se fosse um robô. Não é. É engano das pessoas. É o Espírito Santo que sensibiliza o homem. É o Espírito Santo que fala no coração do homem. E aí, quando eu tomei uma decisão a crer no Senhor Jesus Cristo, foi o Espírito Santo que plantou esta fé no meu coração. E plantou no seu também, que crer. Eu fui num culto, num retiro de uma igreja. Isso tem quase 40 anos. Quase 40, tem mais de 40 anos. 46 anos. E eu fui num culto de uma igreja e me lembro até hoje, quando, apesar de ter sido criado na igreja, mas eu fui no culto de uma outra denominação. Não que a outra fosse melhor, porque todos nós somos iguais. Mas o pregador, eu nem conhecia, ele leu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados
e assim venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Quem pode nos trazer esse refrigério? Primeiro, o pregador nos alertou, através da palavra, a nos arrepender, porque o Espírito Santo estava usando ele. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Após o arrependimento e a conversão, os nossos pecados são apagados. E vem assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Agora, após esta conversão, é que o homem vai perceber o Espírito Santo, o refrigério do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, a tranquilidade do Espírito Santo, aquela consciência de condenação é dissipada pelo poder de Jesus através do Espírito Santo. Então, para você, quem sabe, que está nos ouvindo, nós não estamos aqui trazendo uma palavra para te prometer coisas. Não. Isso Deus pode dar, sim. Deus pode dar coisas deste mundo para você e para mim. Coisas materiais. Porque a Bíblia diz que a prata e o ouro pertencem a Deus. E Ele dá a quem quer. Se Ele quiser enriquecer uma pessoa, Ele enriquece. Porque Ele vai estimular a pessoa a estudar. Ele vai estimular a pessoa a trabalhar. Ele vai estimular a pessoa a procurar um trabalho honesto. E Ele vai abrir as portas para o trabalho. E essa pessoa vai trabalhar de uma maneira ou de outra, mas ele vai trabalhar com a sua mente. Ele vai usar a sua mente para trabalhar na honestidade, de acordo com a vontade de Deus. E ele pode enriquecer sim, mas se Deus não quiser, Ele não permite ninguém se enriquecer materialmente. Você pode ficar rico espiritualmente. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter tudo que não tem nada. Porque nada nessa vida pode preservar a vida do ser humano. Nada de coisas materiais deste mundo pode segurar a vida do ser humano. Quando Deus quer, Ele faz. E quando Deus não quer, Ele não faz. Ele faz aquilo que lhe apraz. Portanto, meu amigo, se você ainda está com aquela consciência que está te condenando, confessa Jesus como seu Salvador. É assim que aconteceu comigo. A minha consciência estava pesada, eu estava pesaroso, meu coração se compungiu. Aconteceu comigo quando aconteceu com aqueles irmãos lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro fez aquele discurso. O pessoal, o coração daquele povo ficou pesaroso e bateu um arrependimento profundo. E eles perguntaram a Pedro: o que faremos, varões, irmãos? Ou varão, irmão? E Pedro diz o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. E aquele povo se arrependeu, se converteu e foram batizados e se tornaram membros da Igreja de Cristo. Se tornaram participantes do reino celestial. Então, meu amado, faça isso. Faça isso. Entregue a sua vida para Jesus e tu será uma bênção.
tu serás uma bênção e tu poderás transmitir a sua experiência para outros. Ainda que você, como eu, temos pouca habilidade, mas Deus pode usar para falar com alguém. Arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Continua abençoando a todos os nossos irmãos em todo o Brasil e no mundo. Que Deus possa abençoar os nossos amigos, que eles possam fazer uma reflexão na sua vida. Eu não estou te condenando, não. Eu não estou te condenando. Faça apenas uma reflexão e veja como está a sua situação espiritual. E confesse o Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa palavra desta noite. Eu vou orar aqui por várias pessoas que estão nos hospitais e nas casas de saúde, enfim, em vários lugares, precisando que Deus intervenha na vida deles. E uma delas eu vou citar o nome, é a minha mãe. Minha mãe está internada e ela também precisa, mas tem muita gente nos hospitais, muita gente sofrendo, com os médicos fazendo o que pode, os enfermeiros fazendo o que pode, mas Deus é que dá o destino certo. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, levamos a nossa oração ao trono da Tua graça e te pedimos por misericórdia que Tu, ó Deus, segundo a Tua vontade, opera nessas vidas, Senhor, que está internada naquelas enfermarias, nos hospitais, nas casas de saúde, aqueles que estão nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão sofrendo de alguma enfermidade e de alguma situação desagradável, que pela Tua misericórdia Tu possa atender o pedido de socorro de cada um, se for a Tua vontade, Tu possa solucionar os problemas, Tu possa dar a vitória. Mas além, ó Deus, da saúde, além do problema financeiro, às vezes de um problema psicológico, ou outro tipo de problema, Senhor, por misericórdia, fala no coração de cada um, espiritualmente, para que eles reconheçam Jesus Cristo, o Teu Filho amado, como único, exclusivo e suficiente da sua salvação. Pai, olha por cada um. Já falei e vou falar mais uma vez. A minha mãe está ali precisando do Senhor. Ela é Tua serva, já quase há mais de 70 anos, e ela precisa do Senhor, do Seu socorro, da Sua ajuda, do Teu problema, do problema que o aflige a ela, Deus. Precisa da Tua ajuda, Senhor. Tenha misericórdia. E muitas outras que estão ali juntamente com ela. Tenha misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós oramos no nome todo-poderoso, que é o nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Amém.